Você acompanha agora o podcast Propósito. Apoio cultural, New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo. A New Life Odontologia está completando 12 anos no mercado odontológico e já realizou o sonho de implante dentário em mais de 20 mil pessoas. A New Life é especializada em implantes, próteses, facetas, lentes, harmonização facial e alinhadores invisíveis, com a mais alta tecnologia e lançamentos do mercado. Conta também com a radiografia panorâmica digital, que é feita na hora, proporcionando mais conforto ao cliente, proporcionando mais conforto ao paciente. Todo o tratamento é feito em um só lugar. Conheça mais a New Life Odontologia. Ligue agora 3248-2000, 3248-2000 e agende a sua avaliação. New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo. Gravei isso. Oi. Oi, teste. Vê se agora melhorou. Tá saindo alguma coisa? Pode falar um pouquinho. Oi, tá bom? Eu sou Marcelo Medeiros, estamos juntos e eu quero convidar você a ficar comigo para refletir com histórias transformadoras. Para a gente começar, eu quero que você pense agora numa frase que possa inspirar as pessoas a se transformarem na busca por mais propósito. A frase que te tocar agora. Aí nós temos um silêncio, ela está refletindo, deu um belo sorriso. Agora você me pegou de surpresa. Deu um belíssimo sorriso. Está sentada confortavelmente aqui nos nossos estúdios. Ai, Marcela, essa pergunta foi difícil agora, Pense hein? numa frase. Que todo dia é um novo dia com novas oportunidades. Acho que é uma forma como eu acordo todos os dias pensando. Será que pode ser assim? Deve ser assim. Conhecimento, planejamento, propósito de vida, fé, carreira, tecnologia, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais propósito. Podcast produzido e apresentado por Marcelo Medeiros. Rádio Evangelizar. Nossa convidada de hoje ressignificou a carreira, inovou, fundou a Troc, que é uma plataforma que conecta pessoas, e ela é advogada, especializada em marketing e comunicação pela Harvard University. Hoje a Luana Toniolo coordena todas as ações, as operações da Troc, que já é o maior brechó online do Brasil. E hoje, no nosso podcast, vamos entender um pouco mais como ela pode inspirar a sua vida nesse novo formato e consumo de áudio. Nessa embalagem e de embalagem, ela entende muito de ressignificação e de propósito. Marcelo, obrigada por estar aqui. É sempre muito bom visitar você e principalmente para ter uma conversa sobre propósito, que é um assunto leve e que faz a gente conversar horas, né? Então vamos trazer para eles um pouquinho das nossas conversas aqui. Como você ressignificou a sua carreira? Você é uma advogada de uma família que investiu em você e você viveu em Harvard, que é um belo nome para começar uma carreira dentro do direito, mas não estava conectada? O que aconteceu? Eu acho que foi um passo diferente, assim. Eu era advogada e eu fiz as provas para participar de um mestrado, que ainda era na Boston University. E eu fui aprovada nesse mestrado, que eu acreditava ser tudo aquilo que eu queria para minha vida. Porque eu era advogada há 5, 6 anos, já tinha feito 3 pós-graduações aqui no Brasil. Eu fui morar fora porque meu marido foi aprovado no curso que ele tanto queria, então na oportunidade eu ia fazer meu mestrado em Direito Tributário lá. E eu fui aprovada, aquelas coisas que você nem acredita, nossa, que legal, então agora eu vou fazer um mestrado em Direito Tributário, uma das 5 melhores universidades do mundo. E nesse momento foi que caiu a ficha, e que me parece que me abriu uma porta de fazer uma pergunta. O que eu quero para minha vida nesses próximos 5, 10 anos? Eu estou plantando agora? Eu estou fazendo o que eu realmente gostaria de estar fazendo? E eu comecei a ver que aquilo que eu estava fazendo naquele momento, sendo advogada, e apesar de eu gostar muito daquilo, principalmente porque me trazia um retorno financeiro, era muito do que, assim, a sociedade e inevitavelmente do que a minha família acabou propondo pra mim, porque a gente se forma muito cedo, né, a gente entra na faculdade muito cedo, entra lá com 17, 18 anos, se forma com 22, 23, 24 anos,
E eu tava fazendo aquilo que me trazia o retorno financeiro, mas eu nunca tinha feito essa pergunta pra mim. Me olhado no espelho e perguntado o que eu quero, onde eu quero chegar. E o que eu quero estar fazendo, sei lá, com 40 anos. E o que eu quero dar exemplo pros meus futuros filhos, que eu não tinha filho na época. E foi quando, no melhor momento da minha carreira, que eu estava morando fora, ia fazer o mestrado, eu decidi que eu não queria fazer aquele mestrado em Direito Tributário. E, mais uma tentação, recebi uma bolsa de estudos para ficar morando lá e, né, não pagar o curso. Então, é uma tentação mesmo. E quando a gente para observar de forma ampla, você tinha tudo, mas hoje você tem muito mais. Já chegamos nesse ponto. Você teve bolsa, você teve propostas, você estava no caminho de uma carreira brilhante dentro do direito tributário, mas faltava aquele clique. Acho que o clique, a gente fala muito em propósito, valores, né? Mas o clique é, na prática, aquilo que vai fazer você não ficar mal-humorado quando te ligarem às 10 da noite para falar do teu trabalho ou da tua atividade. Então, putz, que saco, estão me ligando do trabalho. Tem alguma coisa que está errada. Lógico que não é todos os dias que você quer receber uma ligação do trabalho, mas... Mas peraí, os boletos vão chegar todos os meses. Sim. Dependendo do momento, você que trabalha 4 horas por dia, não dá para olhar para quem viaja todos os anos para fora do país para ficar 10, 15, 20 dias na Europa, nos Estados Unidos, num país de escolha. Mas assim, de repente aquelas 4 horas por dia que você trabalha, para você é o teu propósito de vida. Para aquela pessoa é a viagem, então ela trabalha 18 horas por dia, atende ligações após as 11 horas da noite. Entender tudo isso passa também por uma ressignificação, que é isso que você está comentando agora. A individualidade de cada um, saber o que é bom para si, né? Nessas redes sociais, quando a gente começa a ver a perfeita alegria, isso não existe. Não, né? existe, porque ninguém demonstra o seu pior também. Ninguém quer ver. Eu não vou demonstrar o que eu estou sentindo e que me faz sofrer ou dói-me. Eu quero mostrar as coisas legais. E na outra ponta tem pessoas que querem consumir a tua alegria também. Sim. Porque talvez estejam tristes. Sim. Foi meio amplo, a gente abriu aqui. Mas vamos contextualizar isso para você que ouve a gente no podcast Propósito. Porque quando a gente fala em valor, falar de propósito, parece que aquela frase, trabalhe com o que ama e nunca mais trabalhar na vida. Isso eu acho que é completamente ao contrário. Eu costumo dizer que como eu gosto muito do que eu faço, ao invés de parar para fazer um super jantar, na maioria dos dias eu tô comendo um miojo rapidinho, porque eu preciso terminar aquilo, porque eu preciso fazer aquilo, eu preciso dar o melhor de mim naquilo que eu tô fazendo. Então eu como um miojo ali, eu, faço um lanche. Eu digo, a gente se priva muito mais, a gente trabalha muito mais, porque a gente tem muita certeza do caminho que a gente está trilhando. A gente não está fazendo isso por dinheiro ou pelos outros, a gente está fazendo pela gente também. Eu acho que tá aí o ponto, né, Marcelo? A gente está fazendo por nós. O que você escolhe fazer por você? Eu acho que foi essa pergunta que eu fiz lá atrás. O que eu queria fazer? Eu tava, quem sabe, prestando um serviço incrível para a sociedade sendo advogada. Eu era advogada de cooperativas. Mas para mim aquilo bastava? Aquilo eu gostava muito de fazer, mas para mim aquilo não estava bastando. Então eu me olhei no espelho e falei, quem sou eu e o que eu quero? Aí entra aquele questionamento da vida perfeita. Nossa, ele vive uma vida perfeita, ela tem uma vida linda, ela trabalha com moda, mas nós temos aí o ponto A ao ponto B. O que vale é o que foi acontecendo aqui no meio, entre A e B. Sim. As pessoas, principalmente quando a gente fala de trabalhar com propósito, a gente esquece muito do dia a dia, a vida real de cada um. Meu trabalho não é diferente de alguém que trabalha no banco, X horas, ou trabalha numa emissora de que rádio. trabalha numa emissora de rádio, e que a gente trabalha bastante. Mas um trabalho não é diferente do outro. Principalmente quando a gente fala de empreendedorismo, existe uma glamourização do negócio, né? Empreendedorismo. Nossa. E uma banalização já acontecendo nessa virada de Sim. ciclo da palavra. Sim.
Exatamente, as pessoas acreditam que empreender é o máximo, que tem um glamour de não ter chefe, que você tem seu próprio horário. E é o contrário, né? Se você é um responsável que quer ter bons resultados, você vai trabalhar bastante, você vai se dedicar bastante. Você não tem horário mesmo, tem horário para dormir, não tem horário para comer. Não tem horário. Mas se esse é o nosso propósito, nós vamos dormir no horário necessário e vamos acordar felizes, sim. Eu acho que é isso. Você tem que acordar feliz todos os dias, porque o teu trabalho te move, a tua vida te move. As tuas ideias precisam estar sempre em ebulição criativa. E hoje também há uma observação que eu gostaria de fazer, e quero fazer para você, o mercado publicitário, por exemplo. O mercado publicitário passa agora por uma grande transformação. Não tão evidente, porque nós trabalhamos com comunicação e já observamos exatamente como tem acontecido, que é contar a verdade. Eles precisam contar a verdade. É o truth-telling, né? Que tem falado, não é o storytelling. Não é mais o storytelling. Não é uma história, é a verdade. Contar histórias, ou seja, é contar a história de forma verdadeira. É. E você conta diariamente essa história verdadeira para o teu público, e o teu público que consome as roupas sustentáveis, que consome a moda sustentável, a vestimenta. Eu uso uma roupa de brechó, essa calça de brechó, essa camisa e super bem vestido. Muito obrigado. A minha meia também de brechó. Que legal. Eu descobri um brechó que trabalha com meias. Então, como é amplo isso? Uhum. Conta esse propósito de ter criado o maior brechó de roupas sustentáveis, de marcas do Brasil. Chegou um momento, então, como eu estava contando lá atrás, na universidade, que eu resolvi não fazer esse mestrado em Direito Tributário e fiz essa pergunta, o que eu queria fazer. E foi então que eu decidi que ia estudar marketing, porque era uma coisa que eu gostava. Nem sabia se eu gostava, na verdade. A gente não sabe o que a gente quer. A gente vai... quando a gente começa a fazer essa pergunta, a gente começa a procurar. O que será que eu quero, né? Então, eu sabia que eu gostava muito de analisar comportamento de consumo, porque eu adorava ficar vendo... Eu não gostava de ver a postagem. Né, Luana? Você ficar entendendo, olhando para a pessoa, e é um roteiro. Você começa a traçar um roteiro do comportamento é sensacional. Eu sabia que eu gostava de pessoas e entender o comportamento delas, e o porquê do comportamento delas era uma coisa que me trazia curiosidade. Foi então que eu descobri que tinha um curso na Harvard. E eu já não tinha mais a possibilidade de estudar. Eu já tinha negado aquele mestrado em Direito Tributário, já tinha virado a página da minha vida. Eu acho que eu não tinha contado para minha família ainda, só para o meu marido que estava lá comigo. Então, tomei essa decisão por conta e também era uma responsabilidade minha. Eu acho que é muito importante, né, Marcelo, a gente ter a autorresponsabilidade nesse momento. No momento, principalmente de pivotada de carreira, que a gente fala no mundo empreendedor. Pivotar, para a gente contextualizar, é quando você decide mudar. Isso. Ressignificar um plano de negócios, de carreira, de vida, mas aí você teve o apoio da sua família, do seu marido. Do meu marido. Muita gente pode olhar e pensar assim, nossa, largou Harvard para ter um brechó. Não deve ter sido fácil. Foi nesse momento que eu fiz Harvard, né? Que daí eu estudei marketing. Certo. Então, foi o momento que eu estudei do zero. Então foi muito difícil. Eu falo que eu ia chorando pra aula e voltava chorando, porque meu inglês ele era ok. E é muito puxado mesmo. Eu tava grávida, no começo da gravidez da minha primeira filha. E, enfim, acabando o curso, foi muito bom, assim, eu cresci. Eu falo que eu amadureci anos naqueles meses que eu estudei lá. Foi incrível, mudou minha vida realmente, assim, valeu a pena cada segundo de crescimento. E voltando para o Brasil, assim que a gente acabou os cursos, a gente perguntou o que a gente vai fazer da nossa vida. Então, você já não é mais advogada. Ou seja, você implantou também um questionamento na cabeça do seu marido. Também. Ele é muito questionador. Então, ótimo. foi legal que eu tive um parceiro né? nessa jornada. É assim. isso, a gente tem que ter parceria também. A gente tem que escolher quem está perto das nossas loucuras, né? Amar... Não, as pessoas precisam sim viver loucuras conscientes. Sim. E planejadas. E a gente tinha algumas possibilidades de ficar lá, algumas possibilidades de voltar para o Brasil e trabalhar em algumas empresas, mas a gente já tinha tomado uma decisão, que naquele momento a gente já viveria de propósito.
quando a gente fala viver de propósito, gente, é muito importante falar que viver de propósito não é viver de filantropia. É viver alinhado com os valores que você escolheu para a tua vida. Então, a gente tem que escolher um business, um negócio que nos trouxesse dinheiro, porque eu acho que dinheiro muitas vezes é como oxigênio, você precisa para comer, você precisa, não é que isso vai ser seu mote de vida, mas ele é necessário. Veja, os boletos vão chegar. Os boletos vão chegar, exatamente. Vamos ser bem objetivos, não dá para tirar o ano sabático sem ter um planejamento, ou um apoio da família, sim, ou um investimento no seu próprio negócio, sem ter esse apoio, sem esse apoio você não vai tracionar isso. Sim. Né? Porque os boletos vão chegar. Exatamente. A gente se preparou financeiramente, trabalhou, fez uma reserva para poder estudar, né? Para muito poder legal, passar né? Todo esse mundo ano pensa fora. assim, nossa, parou tudo, construiu o seu próprio negócio. O que ela fez com os boletos? Continuei pagando. Continuei pagando. Dando um jeito para pagar, amigo. É isso aí. E eles seguem chegando, né? Numa velocidade maior agora com 2 filhos. Olha só, mãe. Eles chegam. Por favor. E assim, a gente parou para pensar e a gente conversava muito, assim, o que é essa ressignificação pra gente? O que é esse novo momento? E a gente estava muito alinhado que a gente queria fazer alguma coisa do futuro, que a gente se orgulhasse e pudesse trazer alguma mudança na sociedade. Tá, mas o quê? E existiam algumas opções de negócio que a gente poderia começar a investir. Só que quando a gente começou a analisar os números da moda, do impacto da moda na sociedade, a gente se apaixonou instantaneamente. A gente começou a ver que existem roupas produzidas para os próximos 200 anos. A gente começou a ver que a cada segundo, que a gente está falando aqui há quantos minutos, mas a cada segundo vai um caminhão de resíduo têxtil para os aterros sanitários e vai fazendo um bolo de lixo têxtil, lixo de tecido, tudo que sai das fábricas. A cada camiseta que é feita gasta 2.500 litros de água, coisa que a gente leva anos para tomar. E a gente começou a ver um alinhamento de futuro mesmo, sabe? Ninguém tá falando desse jeito no Brasil e ninguém tá falando de uma forma equilibrada, sem extremismo e fazendo um negócio que realmente sirva às pessoas. Então, por que a gente não entra nisso? Vamos então parar, estudar esse mercado, conversar com pessoas e ver se realmente é possível fazer um negócio em cima disso? Se não for, gente, tá, Lu, se não tivesse dado certo, acho que a gente estaria trabalhando na multinacional. A gente teria que ter recuado porque o boleto ia chegar. Mas a gente realmente se dedicou e se estruturou para isso. Então a gente voltou para o Brasil, fez análise, a gente passou quase que 6 meses só conversando com pessoas, analisando. Foi muito difícil porque fora do país é muito comum você fazer pesquisa antes de começar um negócio. Aqui você está perdendo tempo. Só que também do que adiantaria a gente começar um negócio sem começar a pesquisar antes, né? Entender se as pessoas estariam dispostas a vender suas roupas ou a comprar roupas usadas. Porque no Brasil tem um preconceito muito grande ainda de roupa usada, né? E a Troc, ela vem, acho que com uma responsabilidade muito grande de posicionar que roupa usada é uma oportunidade dentro do guarda-roupa. Não é só para quando você tem 0 dinheiros e você precisa herdar a roupa de alguém, enfim, uma doação. 0 dinheiros, né? A gente brinca muito isso. É a necessidade de ganhar alguma coisa. É muito comum a gente dar a roupa das crianças pro vizinho, pro sobrinho, mas a gente não pega a roupa da vizinha. Por que os adultos não fazem isso, né? Então tem uma quebra de paradigma, tinha muito trabalho ainda pela frente, mas acho que a gente fez um trabalho muito bem feito conversando com pessoas, entendendo o que essas pessoas achavam e qual era o maior preconceito. E daí a gente começou a retrabalhar esse preconceito que as pessoas tinham. Dentro da nossa quebra de... Eu não era uma pessoa consumidora de brechó. Então, eu acho que é muito legal que, por eu não ser aquela referência, eu tive que quebrar paradigmas, eu tive que reaprender, me reeducar, eu conseguia saber quais pontos eram os mais importantes e mais difíceis para reeducar outras pessoas. E até hoje, assim, eu tenho um livro que eu escrevi, assim, meus principais preconceitos de brechó. Eu não falava que eu tinha um brechó logo que a gente voltou pro Brasil. Eu era empreendedora, eu não falava o que era. E hoje eu falo com muito orgulho, não porque cresceu, mas é porque eu amadureci. E a tua imagem você é a persona, você é a imagem da Troc online. Ou seja, você está acima da Troc. A tua imagem sustenta a Troc. É um plano sensacional. O que é a Troc para você? Você sabe, nós consumidores, nós do outro lado, entendemos a Troc como sendo a Lu da Troc. E como é que você vê a Troc?
Eu acho que a Troque, ela foi responsável por uma grande transformação na minha vida. A gente estava falando agora há pouco, né? Quando você falou que eu tô acima da Troque, foi até um susto pra mim, porque eu não vejo dessa forma. Eu vejo a Troque e a Lu de mãos dadas, caminhando juntos. Então... Você não ouviu só de mim isso. É verdade. Porque nós seguimos e somos observadores. E por isso você está aqui. Porque o teu propósito está muito alinhado com o que nós queremos passar para as pessoas que seguem, que ouvem esse novo formato de consumo de áudio muito bem embalado, com histórias inteligentes para você fazer uma reflexão na sua vida sobre viver uma vida com mais propósito. E a Troque, para mim, ela foi minha grande oportunidade de me encontrar. Ela traz para mim realização diária, porque eu vejo que ali eu consigo tocar milhares e milhares e milhares de pessoas, na verdade milhões de pessoas, né? A Troque hoje já tem uma força muito grande que às vezes eu desconheço. Então, muitas vezes quando eu vou em algum lugar, eu falo, eu te conheço da Troque, ou a Troque é o máximo. É muito lindo ver, assim, como um trabalho que começou com uma paixão, e é uma paixão diária, e não só minha, sabe, Marcela, de todo mundo que tá dentro da Troque. Esses dias eu tava desmotivada, cansada, assim, porque a vida empreendedora é isso, né? Tem os dias de sucesso, os dias de menos sucesso, de insucesso, né? A gente tem que ser franco também e não deixar que esse glamour, ele aconteça. E eu cheguei para uma pessoa que trabalha na Troque, eu odeio a palavra funcionária, porque a gente tá ali, todo mundo alinhado, sabe, com o mesmo objetivo, mas uma pessoa que estava ali... As pessoas inventam tantos nomes novos. Colaborador, funcionários. Funcionário. Tava ali com uma pessoa que trabalha na Troque, que é do nosso time, a gente sempre fala muito time, assim, a gente é um time com o mesmo objetivo. E nosso objetivo não é faturar, nosso objetivo é fazer a maior empresa de moda circular. E isso traz muita coisa, além de brechó. A gente tem uma missão. E a nossa missão é realizar sonhos através da moda circular. Eu acho que é muito bonito isso, assim, sabe? A gente realmente realiza sonhos, a gente tem esse feedback das pessoas. Mas voltando, eu cheguei pra essa pessoa que trabalha no nosso time e eu falei, você gosta da Troque? Tipo, o que você acha, né? Essa pergunta que você fez, o que a Troque é pra você? Ela falou, eu sou apaixonada pela Troque. Eu larguei tudo e fui embora. Eu falei, eu não preciso, tá maravilhoso isso, sabe? Isso não é mais meu. Eu falo, gente, se a gente quiser fechar a porta hoje, desligar o site e apagar a luz, não tem mais como. Porque a gente não traz as pessoas o que elas estão comprando, é por que elas estão comprando. Eu acho que quando você faz a pergunta por que eu estou fazendo isso, e você tem uma resposta muito sólida, é porque você conseguiu tocar a pessoa da forma certa. Existe eu não vou conseguir lembrar agora quem que fala, mas é um TED Talk no YouTube, depois eventualmente a gente coloca algum crédito, alguma coisa, mas chama Golden Circle, e você pergunta... O Círculo de Ouro. O Círculo de Ouro. E você tem 3 perguntas, o que, o como e o porquê. E o porquê ele tá ali no centro. Se as pessoas perguntassem mais o porquê das coisas, elas teriam mais respostas, elas poderiam se engajar ainda mais. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Não é como, é por quê. Por que você faz a Troque? Porque a gente quer realizações através da moda circular. Como? O que é a Troque? É uma plataforma que conecta pessoas que querem vender com pessoas que querem comprar roupas usadas. Como? É online e a gente gera uma experiência XYZ. Então, quando você tem esse porquê, você tá muito certo de onde você tá, onde você quer chegar. Eu acho que isso te responde muita coisa na vida, né? Nós continuaríamos aqui por horas, mas a agenda é sempre muito alinhada, tempo, família, empresa, negócios. Nós ficaríamos horas e dias aqui conversando, porque o papo é sempre transformador. E eu tenho certeza que de alguma forma, nós tocamos a vida de alguém agora, para que reflita, para viver uma vida com mais propósito. Não é como, é por quê. Essa é a mensagem que a gente deixa. Obrigado, Luana. Obrigada a você, adorei. Propósito, podcast produzido e apresentado por Marcelo Medeiros. Rádio Evangelizar. Podcast Propósito. Apoio cultural, New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo.